Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria estar aqui junto a vocês, poder trazer algumas palavras, conduzir esse estudo. Também é uma grande responsabilidade, mas eu agradeço porque sempre recebo muitas vibrações amorosas e muita paciência também. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvemos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Meus amigos, o estudo que eu trouxe para essa noite é baseado em uma leitura que eu estava fazendo, não só uma leitura, mas também eu gosto muito de acompanhar lá o Haroldo Dutra Dias. Ele tem uma live em que ele está estudando as obras básicas, as obras do André Luiz. Tá? Então ele já fez Nosso Lar, e agora está nos Mensageiros, e aí nós tivemos ele abordou um capítulo em que ele mostra um lar de uma família, né? Uma senhora viúva com os seus filhos, e ele mostra o plano encarnado e o lado também do plano desencarnado, os desdobramentos que acontecem ali naquele lar, por que acontecem e o nível de equilíbrio que existe ali, por que desse nível de equilíbrio. Eu vou precisar ler um pouquinho aqui. Cadê a palestra? Cadê o meu secretário? E aí eu chamei de Transcendência do Espírito e do Lar, do livro Os Mensageiros, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante.
Ele está se referindo a nosso lar, tá? Então, essa casa que eles estão visitando aqui é num bairro lá do Rio de Janeiro, e aí ela está assim uma iluminação que para o André Luiz lembrou nosso lar. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera. Notando a nossa admiração, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Bom, a palestra sempre é primeiro para o palestrante, né? Eu sei que o lar de vocês deve ser semelhante a esse daqui, deve ser uma oficina de nosso lar, né? Mas eu estou precisando ouvir essas palavras, então eu trouxe esse estudo até nós aqui. E para que vocês me ajudem também, né? Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes, visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Então imagina, olha o quadro que ele está falando, uma casinha simples, pobre, né? E a gente pensa assim, a nossa casa espírita é que é cheia lá de mentores, de orientadores, mas aqui até onde que eles foram? Naquela casinha, porque a sintonia ali era maravilhosa, era uma sintonia que atraía os bons espíritos, os espíritos mais elevados para trabalharem ali. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. Isso no plano espiritual, tá? Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. As portas fechadas, né? Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. O próprio André Luiz ficou admirado como que eles, que não tinham dificuldade de entrar em nenhum lugar, podia entrar, se a porta estivesse fechada, eles atravessavam isso daí, para eles não era um problema. Mas ali naquela casa, não era assim não. Por quê? Por causa da proteção que eles tinham. Não por causa de proteções elétricas, de armamento, nada. A vibração de amor daquela casa impedia que qualquer um que quisesse entrasse lá. Só entrava se era permitido mesmo. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida: aqui, meu caro Isidoro, disse a indicar-nos caridoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores do serviço em nosso lar. O Isidoro é desencarnado também, né? E era o chefe ali daquele local. Como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Notei, porém, que da fronte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós
é uma servidora leal nas atividades da fé. A própria pessoa que, olhando, só de olhar para ela e olhar as vibrações que ela emanava, eles já perceberam a elevação da pessoa. Só que, é claro, isso daí não é alcançado de uma hora para outra, da noite para o dia. Isso daí é um trabalho, é um esforço, é o esforço dela, é a dedicação dela que proporcionou essa elevação. Estamos numa oficina de nosso lar, uma casa simples, humilde, é uma oficina de nosso lar. Olha que exemplo para nossa casa, né? Aqui a gente está procurando fazer uma oficina do nosso lar, que torne-se também uma oficina avançada do plano espiritual. Ali, naquela casinha, imagina a luz que já tinha ali. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para a nossa esfera, e contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual, que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos como no primeiro dia do reencontro da existência material. Ou seja, o Isidoro permaneceu ali na casa, mesmo depois de 3 anos dele ter desencarnado, mas só que ele estava lá para uma tarefa, para um trabalho. Ele não era aquele espírito igual uma pessoa que era muito apegada aos bens materiais, à casa e tudo mais, e ele ficou ali porque não queria ir embora. Ele ficou porque ele tinha uma tarefa, ele se propôs a uma tarefa e ele estava se dedicando arduamente àquela tarefa junto com a esposa. A esposa ainda estava encarnada, cuidando dos filhos. Imagina, né? Uma dificuldade tremenda, uma pessoa sozinha, costurando ali, cuidando dos filhos. Uma dificuldade material, né, enorme. E ele ali junto, mas eles firmes no propósito de levar o trabalho de amor adiante. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo. Ele estava ali como esposo mesmo. Pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Gente, muito cuidado, tá? Então não é porque aquela questão assim, até que a morte nos separe, isso daí acontece na maioria das vezes, tá? Esse caso aqui é um caso muito especial, em que os dois têm uma sintonia tão boa, tão bela, e um trabalho edificado, tão belo, né? E tão bom, que foi permitido que ele continuasse ainda sendo tratado como um esposo por ela. E observando, talvez, a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. Eles vieram de nosso lar para aquele trabalho. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Notando o interesse que me despertavam as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa
e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Ah, mas um lar edificado no amor, ainda tem ali um intruso, uma pessoa que não faz parte dessa sintonia. Ora, Deus permite que esses irmãos venham até nós, que eles convivam conosco. Para quê? Para que eles possam evoluir junto de nós, para que nós possamos também ter a oportunidade de praticar a caridade, de levar uma boa mensagem a esses irmãos nossos. Então, todos nós somos filhos do mesmo Deus, todos nós somos filhos do mesmo Criador, e quem sabe esse daí não é um daqueles que, enquanto a gente trabalhou um pouco mais e conseguiu alguns resultados melhores, ele ficou um pouco mais para trás, e ele está tendo a oportunidade de acompanhar essa família, né? Então, tudo é da infinita bondade e sabedoria divina. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendi a antiguidade daquele abençoado costume familiar. Já estavam tão acostumados a fazer isso que cada um já ocupou o seu lugar, já sabia o que ia fazer. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Olha aí uma aula de como que a gente faz o evangelho no lar, né? Que a gente está sempre recomendando aí. Olha o equilíbrio dessa casa. É claro que o evangelho no lar faz parte do equilíbrio dessa casa. É claro que é uma atitude que reforça o equilíbrio dessa casa. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Olha a sintonia. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Ela é médium, tá? Tão logo começou aquele serviço espiritual da família e as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia-me o coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Então, a pequena já foi colocada lá para fazer a prece. Olha, e a hora que eles começaram o Evangelho no Lar, olha só a modificação da luminosidade, quer dizer, a vibração que eles estavam emitindo, essa era a luminosidade. Isso acontece também conosco, na nossa casa, não tenho dúvida. Isso daí acontece quando nós nos propomos de coração, com amor, a fazer o Evangelho, e aqueles espíritos necessitados são trazidos para serem esclarecidos. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo um pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a reflexão e um episódio triste de jornal leigo. Olha só o método que ela usa para fazer o Evangelho no Lar. Então ela pegou um livro, né? A gente fala assim, pega lá um livro tipo Pão Nosso, Minutos de Sabedoria, a gente lê lá um trechinho, e ela, a matriarca, também pegava lá alguma coisa do noticiário para ler, mas não era não é como a gente pega lá uma notícia para a gente ficar lá estupefato, para a gente ficar admirado, para a gente ficar, né, para aquilo lá atingir a gente. É para a gente poder ter noção daquilo que está acontecendo e por que aconteceu. E também para a gente poder
saber como orar, como nos equilibrar diante desses fatos. A primogênita de Isidoro, que revela muita doçura, Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora, e em seguida algum fato interessante do noticiário comum. Tá? E aí, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário e um episódio triste de jornal leigo. Ela leu uma notícia em que uma jovem suicidava-se. É um fato muito triste, né? A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, no plano espiritual, do nosso plano, né, plano dele lá do André Luiz, no plano espiritual, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Olha que bacana, né? A gente fala, mas é o acaso e tal. Algumas vezes pode até ser, mas quando a gente precisa mesmo, eles estão ali junto de nós. Então, vamos abrir ali uma página. Ele foi lá e ajudou ela. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: a mensagem do versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Domingo eu fui à missa. Uma coincidência, né? Domingo eu fui à missa, a minha esposa, ela é católica. Eu vou à missa, normal, não tem problema nenhum. Acho o ambiente da igreja muito saudável e recomendo, tá? Aí tem lá quem rezou a missa foi o diácono. E o diácono, ele tem uma característica assim, ele é muito emotivo, ele é muito empolgante, empolgado. Então a missa dele é lá 1h30, mas é muito agradável, tá? E aí, no sermão dele, ele falou uma coisa que chamou muita atenção. O grão de mostarda, porque quando Jesus falou sobre o grão de mostarda, que ele é pequeno e tal. E aí eu lá, fazendo minhas pesquisas sobre... eu quero falar sobre essa questão desse livro, que eu achei muito interessante. E aí, nesse capítulo 13, versículo 31, o que é que nós temos? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Foi bom, então tem que ser isso daí mesmo, né? Olha aí a coincidência, olha que bacana essa coincidência, né? Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Gente, veja quanta coisa acontecendo nesse lar. Olha só, as presenças espirituais ali naquele ambiente. Por quê? Por causa da sintonia. De onde vem essa sintonia? Da dedicação das pessoas ali daquela casa,
principalmente da matriarca, né, que era a adulta ali, mas ela foi lá e também educou as filhas, o filho, ali na disciplina. Vamos orar, vamos ter equilíbrio. E aí as presenças no plano espiritual, esse amigo mais elevado, ajudando ela, ia ajudar para que essa mensagem chegasse, cada um, né, pudesse compreender da sua maneira. Os que estiverem nas mesmas condições dele, né, do nosso irmão lá que estava ajudando na comunicação, poderão ouvir-lhes os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. O Fábio, ele foi lá e colocou a mão direita dele lá na testa da Isabel, e a Isabel ia dar a mensagem, ia fazer aqui a leitura. Quem estivesse numa sintonia mais elevada, iria conseguir captar diretamente do Fábio, não precisaria nem ouvir a palavra da Isabel, poderia já ia captar o sentimento direto. Mas, e os outros? Ficariam sem a mensagem? Não, a Isabel ia dar a mensagem pela voz e eles iriam captar a mensagem de acordo com aquilo que eles pudessem compreender. Não adianta a gente querer também que, né, a gente também não consegue compreender tudo, né? Então, cada um ia receber de acordo com aquilo que poderia entender. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. De novo? Ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. E aí, vai condenar a menina que cometeu esse ato? Olha só como ela se refere à menina. Que coisa maravilhosa. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Vamos acolher essa menina com um pensamento, como se fosse uma mãe, um pai acolhendo essa menina. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Ela aproveitou para ensinar as crianças. Olha, cuidado com a irreflexão. Como que imagina, né? Um ambiente desse, que a luz que estava ali dentro, né? Não dá vontade da gente fazer isso também na nossa casa? A gente vai chegar lá. A mensagem evangélica dessa noite assevera, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida
e nos deveres antes do leito da morte física. O reino dos céus é como todo mundo já sabe, né? A semente da mostarda, aquela sementinha bem pequenininha, né? Aquela quase que não dá para ver. E o reino dos céus é como aquela semente. Mas quando essa semente é plantada, ela vai gerar uma planta. Essa planta vai crescer muito mais do que a semente e depois ela vai dar os seus frutos também. E ela adverte: poucas pessoas refletem as questões do Evangelho antes do leito de morte, antes que a gente está lá doente, fala, nossa, e agora? Agora que eu vou pensar na minha vida, nossa, eu acho que é melhor eu fazer o bem ao meu semelhante, mas e agora? E o tempo para isso? Eu vou deixar para a próxima encarnação? Na próxima encarnação a gente vai voltar com um pouco mais de dificuldade, né? Então é melhor a gente pensar nisso antes do que a gente deixar para a última hora, porque depois vai ficar mais complicado. E a questão da semente de mostarda é o seguinte: tudo está nos pequenos atos. A gente tem que começar com as pequenas coisas, os pequenos gestos. Aquela palavra de acolhimento, aquela paciência, aquele momento assim, não, a pessoa me ofendeu, mas não foi para tanto. Ele passou na minha frente com um carro, era minha vez. Mas para quê? Será que eu realmente tenho necessidade de ficar com o meu coração com raiva por causa disso? Aí eu estou lá, bebi um copo de leite, estou lá na pia, enxaguando um copo de leite, chega a minha esposa e ela empurra assim. Nossa! Aí eu penso, só penso, né? Não vou falar, claro, mas que grosseria! Eu magoei, eu fiquei magoado. Nossa, mas olha, me empurrando, nem pediu licença, nem falou nada, né? Eu fiquei magoado. Daí a pouco, eu mesmo me pego empurrando ela. Nem pede licença. Aí alguém, né, do outro lado me cutuca e fala assim, aí, ó, tá vendo? E aí? Aquela hora que você levou o empurrão, você achou ruim, mas e agora? Isso daí que foi muito pior do que aquilo lá. E as palavras que você fala com tanta grosseria também, você acha que isso daí não machuca? E eu fico lá, puxa vida, né? Puxão de orelha, que é isso, aquilo lá, é aquele, é muito mais. Então, a semente de mostarda é isso aí, é nas pequenas coisas, a gente vai plantando e a gente vai cultivando, e aí vai vir vai florescer. O que eu queria trazer hoje era sobre isso, era sobre o equilíbrio no lar, era sobre o que acontece com a gente. Tem mais coisas ainda, tem muito mais. Os livros da série André Luiz, eles são, para mim, eu costumo dizer assim, são uma enciclopédia do mundo espiritual, esclarecendo o mundo espiritual. Então, eles nos trazem esses momentos que, olha só, quanto esclarecimento que a gente tem em poucas linhas, nos mostrando o que acontece no nosso lar, com o nosso espírito. É claro que, vou falar só uma última questão sobre o evangelho no lar, porque às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu fui fazer o evangelho no lar, aí que bagunçou minha casa, nossa, aí ficou tudo, parece que um começou a brigar com o outro achou ruim, o outro aí aconteceu isso, aquilo, tudo bem, vamos lá. Quando você vai fazer uma faxina na casa, o que você faz? Você pega
a mesa, pega o tapete, tira o tapete, joga lá. Aí você vai lavar o tapete, pega a mesa, põe as cadeiras, tudo de cabeça, de perna para o ar. Arrasta o móvel, arrasta o outro, tira o pó aqui, fica aquela poeirada. Aí você vem jogando água. Nossa, você viu que bagunça que fez? Bagunçou tudo. Aí você vai, limpa, jogou água, jogou sabão, lavou, puxa a água, sai aquela sujeira. O evangelho no lar é assim também. Vai fazer aquela bagunça, se, dependendo, como é que a gente está. Só que depois tirou, limpou tudo, aí você vai colocando tudo no lugar de novo. Pronto, agora é manter. Então, vai dar uma bagunçada? Vai dar uma bagunçada. Mas depois disso, a satisfação que a gente tem da gente estar num lar equilibrado, aí vai ser aquela sensação maravilhosa. Eu desejo a todos que o lar de vocês seja equilibrado, seja lugar de compreensão, seja lugar de acolhimento, seja lugar onde nós vamos nos entender, onde vocês vão se entender com todos os seus familiares. É para isso que eu procurei trazer essa mensagem. Aproveitem aquilo que for bom para vocês, o que não for bom, descartem. E agradeço a paciência e as boas vibrações que enviaram para que esse encontro acontecesse. Vamos então fazer a nossa oração, vamos serenar o nosso coração, vamos lembrar do nosso lar, vamos pensar no lar que nós desejamos para nós, um lar com equilíbrio, com compreensão. Vamos tomar consciência que esse lar tem que começar conosco, tem que ser uma pequena semente plantada por nós, na caridade, na compreensão, nas boas palavras, no amor. Se nós não conseguimos, neste momento, nos aproximar de alguém, porque nós estamos muito distantes, ou então há um atrito muito grande entre nós, vamos pensar nessa pessoa e vamos pedindo a Deus em nosso coração para que Ele nos aproxime, para que Ele leve as nossas desculpas, o nosso pedido de perdão, que eu também não leve mágoa nenhuma de ninguém que tenha me ofendido, que eu não mantenha essa mágoa no meu coração, porque isso só vai me prejudicar, só vai escurecer a minha alma, que a minha alma, a nossa alma seja de luz, a luz da vibração de amor que eu vou irradiar em todos os ambientes, que nós sejamos capazes de fazer isso, irradiar o amor a todos os lugares, que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento pode se dirigir à sala ao lado, os demais permaneçam aqui que vão receber o passe. Quem estiver com a esposa, com um companheiro, com alguém que queira estar junto lá dentro, mas não marcou, pode ir lá tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Vamos unindo nossos corações e pensamentos, agradecendo ao nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores desta casa, por esse amparo divino, levando para os seus lares as bênçãos recebidas, levando assim, esperando a cura do corpo, da alma
e do emocional. Agradecendo do fundo do nosso coração, levam com vocês essas bênçãos de amor e de luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Uma noite de paz a todos, que assim seja.